Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cá Entre Nós, o espaço onde a gente transforma temas complexos em conversas acessíveis, diretas e principalmente úteis para o seu dia a dia. Hoje é um assunto daqueles que muita gente teme, mas que todo mundo precisa entender: o famoso leão. Vamos falar sobre tributação desde o MEI até os impactos da reforma tributária. Tudo de forma clara, prática e sem complicação. E para isso, recebemos hoje aqui a doutora Marcela Truzzi Nakashima, especialista na área tributária, com atuação voltada à orientação de empresas e profissionais sobre planejamento fiscal, regularização e estratégia para redução de riscos e custos tributários. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. É sempre um prazer tê-la aqui conosco. Oi, Nelson. Obrigada pelo convite. Adoro seu programa, adoro estar aqui. E vamos embora para trazer essa informação aí para o pessoal. Vamos descomplicar um pouquinho, como diz o nosso tema, descomplicar um pouquinho essa questão do leão, que vai chegando nessa época de finalzinho de março até maio. Todo mundo fica ansioso, né, Marcela, para entregar, ver as novidades que existem. Novidades não faltam, todo ano tem. E então, eu sempre que posso e que você pode, a gente faz esse bate-papo todo ano para que você fale para a gente sobre as novidades existentes e as descomplicações que você trata com muita propriedade e esclarecendo a todos nós. Muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui conosco. Vamos lá, doutora Marcela, para começarmos do básico: por que o sistema tributário brasileiro é visto, melhor dizendo, como tão complexo? Porque ele é, Nelson, né? Ele é muito complexo. As nossas normas tributárias, elas são muitas, né? E envolve aí questões federais, estaduais e municipais. Então, é um apanhado enorme de leis e que são alteradas o tempo todo, né? Então, assim, o Brasil é considerado... a gente gasta muito para conseguir calcular o nosso imposto corretamente, né? Porque a gente tem um trabalho muito grande para fazer isso. Então, é um sistema complexo, mas é possível, né? A gente tem que ter essa informação para que a gente planeje bem cada tipo de empresa, isso falando de empresa ou de pessoa física, né? Para que a gente entenda onde a gente não precisa pagar, né? A nossa intenção aqui é pagar o mínimo possível dentro da lei, né? Então, a informação é importante para isso. A partir do momento que eu sei quanto eu devo pagar, né, talvez fique mais claro e mais fácil planejar isso para que a gente não comece a escorregar aí, comece a dever impostos, né, que é algo bem complicado. A ideia nossa aqui justamente é essa, não é burlar a lei, é pagar aquilo que se deve, mas porém de uma maneira prática, né? Uma maneira tranquila, que como você mesmo disse, é tão complexo, é tão complicado, que às vezes a pessoa fala assim: é mais fácil eu não pagar, depois vem a multa, eu pago e resolvo a parada, entendeu? Mas vamos lá, é bem por isso mesmo que a gente está aqui trocando essa ideia e ver se as pessoas ficam mais tranquilas. A gente, Nelson, temos duas palavras, assim, né? Que é evasão fiscal, é o que a gente não pode fazer, né? Que é burlar a lei para tentar pagar menos impostos, mas nós temos algo bem legítimo, que é a elisão fiscal, que é quando a gente busca um profissional para fazer um planejamento, ou a gente estuda e busca informações para que a gente consiga pagar o menos possível. É caro o imposto, mas com planejamento a gente consegue dar conta disso. Fica mais barato você pagar um profissional competente que te instrua durante o ano todo, e não só na hora do leão, do que você chegar na hora H e fazer coisas diferentes, pagando, mas diferentes, que pode te complicar, trazer multas e tudo mais. Isso é muito importante. O planejamento em tudo, né, Marcela, é muito importante, né? As pessoas, às vezes, acham isso um gasto, mas não é um investimento. Você ter um bom profissional do seu lado te orientando, evita-se um monte de problemas.
Porque o problema é quando ele surge, aí Inês é morta, né? Aí você vai resolver o problema e não cercar. Legal. Marcela, quando falamos em MEI, muitos acreditam que está tudo resolvido. Quais são os principais cuidados que o microempreendedor precisa ter? O MEI é um sistema simplificado, é um dos CNPJs mais baratos que existem, né? Sem dúvida. Porque você vai pagar uma contribuição fixa mensal e ali já está incluído até a sua contribuição para o INSS. Então, assim, é simplificado, mas não é sem obrigações. Então, o que eu percebo que as pessoas escorregam no MEI? Primeiro, o MEI tem uma lista de atividades permitidas, não são muitas, isso é meio restritivo. Então, primeiro ponto, quando você vai abrir o seu MEI, verifique se a sua atividade é uma dentre as permitidas, né? Porque o pessoal começa a maquiar ali, não é legal isso daí. Outro ponto importante é a questão do faturamento. O MEI pode faturar até 81 mil no ano. Até outro dia nós tivemos uma vitória nisso, faz tempo que os MEIs querem um aumento nesse valor, porque ele nunca foi reajustado nem pela inflação, né? E saiu uma notícia, acho que faz 1 ou 2 semanas, de que a votação sobre o aumento desse limite vai ser urgente. Então, em breve isso vai estar em pauta, né? E talvez esse limite aumente de 81 para 130 mil. Mas, por enquanto, é 81 mil. Então, assim, a gente não pode ver o MEI como impeditivo de crescimento, né? E a gente não pode ficar dentro dele faturando mais do que isso. Então, esse é um segundo cuidado bem importante, porque se a Receita te pegar, você vai pagar impostos atrasados, retroativos, né? E com multa e com juros. Outro ponto importante é que o MEI tem sim obrigações acessórias, apesar dele ser um regime simplificado. Então, você tem que emitir nota fiscal se você trabalhar para pessoa jurídica. Não é legal misturar as contas, você já pode começar a pensar numa gestão ali, pensando no futuro, né, no crescimento desse microempreendedor, desse seu negócio, né? Então, você já pode começar a lhe organizar e você tem que fazer a declaração anual. E, em alguns casos, você tem também, não porque você tem MEI, mas dependendo do faturamento dele, que fazer a sua declaração de imposto de renda por causa do que você ganhou dentro do seu microempreendedor, tá? Então, assim, é simplificado, são menos obrigações, é mais barato, mas esses pontos são importantes para que você possa se manter no sistema e para que você não incorra em alguma sanção com a Receita, tem que pagar imposto atrasado, multa, juros ou algo do tipo. Cuidado tem que ter, né, Marcela? Não tem jeito, né? Embora seja, como você mesmo disse, o CNPJ mais barato, mas ele custa. E se você negligenciar, é problema. Aí custa muito mais, né? Porque muitas vezes você ter uma fiscalização da Receita, por exemplo, que te exclua desde o início do ano anterior, com multa e juros, às vezes seu negócio estava, né, caminhando, engatinhando, começando, e você acaba inviabilizando tudo, né? Então é importante a gente buscar essa informação para que a gente... posso falar mais uma coisa? Claro, deve. Outra coisa muito importante do MEI é você manter a contribuição em dia, né? Porque você não pagar em dia pode causar exclusão do sistema, né? Então, assim, pagar a contribuição em dia, tanto para você não ser excluído, quanto para contar tempo de carência para suas contribuições lá do INSS, né? Então, essas são as obrigações básicas aí do microempreendedor. Legal. Marcela, existe um momento certo para o MEI deixar esse regime e migrar para um outro modelo empresarial? Existe, que é quando o negócio cresce, né, Nelson? Por exemplo, o MEI, o faturamento dele anual é de R$81 mil. Isso é R$6.750 por mês. A partir do momento que o seu negócio está ultrapassando esses limites, a gente tem que começar a pensar em migrar do MEI para uma ME, que é uma empresa que pode faturar até 360 mil no ano, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Outro ponto, o MEI pode ter um funcionário. Se você precisa de 2, o seu negócio cresceu. Você não pode mais ser MEI. Se você precisa de um sócio, seu negócio cresceu. Você não pode mais ser MEI. Então, assim, eu gosto muito do MEI. Eu acho que é uma forma das pessoas
se formalizarem, declararem a sua renda sem ter que pagar tanto, principalmente quem está começando. Mas eu percebo que às vezes vira uma coisa assim, não quero ultrapassar esse faturamento, quero ficar no MEI para sempre, né? E isso não é legal, porque isso trava crescimento, né? Então é legal que o MEI que está crescendo já busque orientação para que a transição seja tranquila, para que ele entenda quanto que ele vai pagar, qual vai ser a diferença de obrigações quando ele for uma ME. Né? Então, o momento é esse, é deixar crescer, né? Vai pagar um pouquinho mais? Vai. Mas deixar a empresa realmente agarrar as oportunidades, né? Que aparecerem. Sem dúvida. Marcela, e quais são os erros mais comuns que você observa no dia a dia de pequenos empresários em relação aos tributos? Em relação ao quê? Aos tributos. Aos tributos, claro. Olha, Nelson, não emitir nota fiscal, né? Que é uma obrigação. E isso é um jeito de evasão fiscal, né? Você tenta aí pagar menos impostos. Com a reforma tributária, isso vai ser bem mais fiscalizado e bem mais complicado, mas a gente percebe isso. Não buscar informações sobre os impostos que são devidos para a sua empresa. Então, eu vejo empresas que estão pagando mais do que deveriam pagar, muitas vezes, né, por falta de informação. Então, entender, buscar uma orientação, buscar informação para realmente fazer o que a gente já comentou aqui, que é a elisão fiscal, né, fazer o seu planejamento tributário. E outra coisa muito ruim nas pequenas empresas é o empresário misturar as finanças da pessoa física com as finanças da pessoa jurídica, né? Além disso gerar uma confusão patrimonial, né? Que isso pode até, no momento de uma cobrança, gerar uma desconsideração da pessoa jurídica e a sua pessoa física ser cobrada, né, por débitos de pessoa jurídica, é algo que te impede completamente de fazer qualquer tipo de gestão do seu negócio, né? Porque realmente é uma confusão, fica tudo misturado. Então, eu vejo esse como os maiores defeitos dos microempresários, né? É difícil implantar essa mudança de hábito, às vezes, né? Em quem está começando ali a fazer o seu negócio virar, né? Então, Marcela, pegando esse gancho que você falou aí, a falta de planejamento tributário, ela pode impactar diretamente, melhor dizendo, na área financeira, na saúde financeira de uma empresa, não é isso? Sem dúvida, Nelson. Para você ter noção, empresas do Simples Nacional. Eu sei que é um pouco técnico, mas tem produtos que são monofásicos. Isso significa que os tributos já foram pagos lá no início da cadeia, né, de venda desse produto. Muitas vezes uma empresa do Simples Nacional, ela está pagando todos os tributos em cima da venda dela, sendo que eles já foram pagos no primeiro momento lá da cadeia. Então, assim, uma falta de conhecimento está fazendo ela pagar aí 2%, 3% a mais de impostos por mês sobre o seu faturamento, né? Inclusive, tem muitos tributaristas aí que oferecem exatamente esse serviço. Mas por que existe essa possibilidade? Porque faltou um planejamento tributário, né? Outra coisa, a gente tem regimes tributários diferentes. A gente tem o Simples Nacional, a gente tem o lucro presumido, a gente tem o lucro real. Onde você paga menos? É preciso que seja feito um estudo, né? Para que a gente perceba onde você vai ter mais lucro e onde você pode, dentro da lei, pagar menos impostos. Então, sem planejamento é muito ruim, principalmente os comércios, né? Porque a legislação estadual ela define, às vezes, alíquotas diferenciadas ou benefícios para produtos. Então, imagina uma empresa que vende produtos diversos, milhares de produtos. Então, é importante que se estude cada um, né? Para que a gente entenda, primeiro, se os impostos já não estão pagos daquele produto, né? Por algum motivo, e se eu estou dentro do melhor regime, se eu estou aproveitando os benefícios que a lei me fornece, né? E o impacto disso no meu imposto, se for um impacto positivo, eu tenho que utilizar esse benefício.
Outro ponto importante é a gente então tomar cuidado para não estar pagando menos, porque também é ruim. Pagar mais é ruim, mas pagar menos é ruim. Então, se você não faz um planejamento tributário e você não estuda e você se equivoca na forma de apurar o seu imposto, às vezes o pagar menos ali vai ser uma dor de cabeça futura, né? Numa fiscalização, isso pode inviabilizar seu negócio, porque você pode ter que pagar os últimos 5 anos, né? Que é o máximo aí que a Receita Federal, enfim, os órgãos podem cobrar com multa e com juros, né? E às vezes até uma multinha extra se eles acharem que você sonegou de propósito. Então, é muito importante. Daí a importância que nós comentamos lá atrás do investimento numa assessoria constante, né? Eu acho que é importante isso, você ter aí escritório de contabilidade ao seu lado, para que você possa obter todas as informações de maneira orgânica, né? Isso é bem importante. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Marcela, entrando no tema da reforma tributária, o que de fato muda para o cidadão comum e para o pequeno empresário? Olha, Nelson, a reforma tributária, a intenção dela, ela ainda não está 100% implantada, tem coisas acontecendo, então, assim, eu não consigo te falar com exatidão o que vai aumentar imposto, vai diminuir, né? O que a gente sabe é que para alguns o imposto vai aumentar um pouquinho e alguns vão sentir a diminuição desse imposto. E a gente percebe esse impacto maior para os prestadores de serviço, principalmente. Por quê? Porque o governo ele trouxe uma questão assim: o imposto não vai aumentar, eu não vou arrecadar mais, mas a distribuição de como ele vai receber e de quem ele vai receber, isso vai ser alterado, sim, de alguma forma. E aquelas empresas que compram, né, que são comércios, que compram para revender, elas terão mais créditos, né, para se aproveitarem, né, na hora da venda, né? Então, assim, eu entendo que o maior impacto para o consumidor, para o cidadão geral, é uma maior transparência, talvez, né? Porque com a reforma tributária, a gente vai ver ali na nossa nota fiscal quanto que a gente está pagando de tributo em cada produto. Então, provavelmente, a gente vai ter lá na gôndola do supermercado o valor do produto sem impostos e o valor que a gente vai pagar, né? E a gente vai ter uma consciência tributária maior, a gente vai entender mais quanto que a gente está pagando, porque hoje está tudo dentro do preço, né? E a gente não tem uma noção real, assim, do que a gente está pagando. Agora, para o empresário, eu sinto que, para o pequeno, principalmente, que a maior dificuldade vai ser precificar, né? A gente vai conviver com esse regime, com 2 regimes por um tempo, até a reforma estar totalmente implantada, o que vai gerar uma obrigação acessória a mais para esse pequeno empresário. Isso pode ser relevante, pode ser difícil, um pouco caro, talvez até. E alguns vão sentir, sim, o aumento dos impostos. Provavelmente, os prestadores de serviço vão perceber que talvez vão pagar mais, um pouco mais com a reforma tributária. Então, assim, mas a forma de apurar talvez seja mais simplificada quando ela estiver totalmente implantada, porque a gente vai substituir 5 tributos, né, que são tributos sobre o consumo, por 2, né? Então, assim,
a ideia seria simplificar. O governo sempre coloca, né, algumas exceções, né? E a gente já está vendo que tem bastante exceções aí no escopo da reforma. Então, às vezes, o que é para simplificar não fica tão simples assim, né? As exceções já estão se tornando regra, né? Isso aí, aí que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. Então, assim, precificar vai ser o mais difícil, acredito eu. Né? Não mais difícil, mas uma coisa bem importante para cada um buscar, né? E para manter a competitividade depois da reforma tributária, saber que regime usar para que as pessoas continuem comprando de você, né? E pagar, e sempre tentar pagar menos impostos. Essa questão da transparência é só aqui no Brasil que não existe, né? Porque a gente viaja fora, você pega qualquer coisa que você vai pagar, tá tudo bonitinho lá, até quando você está, por exemplo, na América, você chega, você compra, quando você vem embora para cá, você leva na alfândega, eles pagam imposto para você, devolvem o imposto para você, que você não é cidadão de lá. Então é muito simples, é muito tranquilo. Isso é bacana. A gente, como sempre, está sempre muito atrasado em tudo. Né? A nossa reforma copia um pouco esse sistema que é do IVA, né? Que é Imposto de Valor Agregado. Então, assim, e o cidadão com essa informação em mãos, veja, é diferente, né? Você tem um poder maior. Mas ele está sabendo que né? Porque ele sente a sensação de que está sabendo, né? Exatamente. E se você quer cobrar algo, né, dos seus governantes, a informação é importantíssima, né? Eu acho que a gente não tem essa noção hoje em dia. Marcela, você comentou que ainda não está tudo ainda muito claro, mas dentre aquilo que você já teve acesso, existe algum ponto da reforma que merece mais atenção ou que ainda gera dúvidas no mercado? Eu acho que o que está deixando a gente mais de cabelo em pé, falando aqui como contador um pouco, é esse período de transição, porque a gente vai levar os dois sistemas, ou seja, o nosso sistema de apurar impostos atualmente e o sistema novo até 2032. Caramba! Então, até lá já reformaram de novo. Então, por exemplo, o ISS, que é municipal, e o ICMS, que é estadual, eles vão gradativamente vão diminuindo o valor do jeito atual, que a gente apura, e vai aumentando o valor do imposto novo, da reforma tributária. Isso até 2032, que é quando ele vai estar 100% implantado. Então, assim... Vamos prestar atenção na proporção disso, né? Eu acho que nesse período o empresário vai sofrer um pouco. E os profissionais que vão cuidar disso também vão... Faça ideia, né? Então, tá bom. Ô Marcela, para quem está começando agora, qual seria o primeiro passo para manter a regularidade fiscal e evitar problemas com o nosso amigo Leão? Legal. Buscar orientação e organização, né? Eu acho que esses são os principais pontos. O empresário tem que ser aí disciplinado na sua organização, principalmente. Informação para quê? Quando eu sei o imposto que eu tenho que pagar, eu vou saber precificar e eu vou saber que dentro do meu preço eu já estou contando que uma partezinha daquele valor eu vou ter que pagar para a Receita Federal, para o Estado, para o município, para quem seja. Tá? Isso vale para pessoa jurídica e pessoa física. Né? Quantas pessoas físicas não têm aí mais do que uma renda? E aí chega na hora do imposto de renda, ele declara as duas rendas e daí dá um imposto grande a pagar, né? A pessoa fala, meu Deus, é porque estava pagando menos durante o ano, o desconto de cada uma estava sendo menor do que quando a gente soma as duas. Então, assim, entender quanto você vai pagar te permite separar esse dinheiro. E para o empreendedor, te permite colocar no seu preço não só o custo do tributo, como todas as outras despesas e custos, como o lucro que você quer ter. E aí você paga esse tributo com tranquilidade. Então, informação e organização, na minha opinião, né? Guardar documentos, buscar fazer um planejamento tributário, né? Buscar a elisão fiscal, né? E realmente precificar bem. Eu acho que esse é a palavra da vez agora. É
é um ponto crucial. Nós falamos várias vezes aqui, você falou várias vezes sobre a precificação. E a gente percebe que a grande maioria dos comerciantes tem dificuldade na precificação. Ou cobram muito, ou deixam de cobrar. Não existe uma equidade, né? Eles fazem isso na intuição, muitas vezes. Eu comprei por 10, eu vou vender por 20. Será? Ele acha que ele está cobrando 100%. Né? Ele acha que ele está cobrando 100%. Aí dentro tem água, luz, telefone, internet, programas, impostos e o seu lucro. Tem que dar lucro, né? É para isso que a gente trabalha. Então, tá bom. Ô, Marcela, vamos falar um pouquinho de tecnologia. A tecnologia e os sistemas digitais da Receita têm facilitado ou dificultado a vida do contribuinte? Isso depende da nossa ótica, né? Do nosso ponto de vista. Eu entendo que facilita a gente entender o que a gente tem que fazer, facilita a gente entregar as obrigações acessórias. A reforma tributária prevê, talvez, diminuição de algumas obrigações acessórias. Então, assim, nesse sentido, a tecnologia ajuda bastante. Mas a gente vê aí toda hora, recorde de arrecadação de tributos, recorde de arrecadação de tributos, né? O que isso significa? Isso permite uma fiscalização muito mais acirrada também. Muito mais acirrada. Então, assim, se você escorregar, às vezes você não está tentando fazer uma evasão fiscal, né? Você não está tentando burlar nada, mas se você escorregar, a fiscalização vai estar... a tecnologia vai permitir uma fiscalização mais pronta, mais pontual, né? Então, assim, esses contribuintes que, de repente, têm muito medo dessa tecnologia, às vezes eles estão com medo de estar burlando alguma coisa, ou sonegando algum imposto, e realmente está mais fácil de ser pego. Né? Teve muita questão do Pix, né? Eu vou pagar imposto sobre o Pix e tudo mais. Poxa, se seu Pix é renda, a renda tem que ser tributada. Se seu Pix é do seu pai, é da sua mãe, é um reembolso, não, né? Então você não tem que se preocupar. Mas muitas vezes o Pix da pessoa é renda sim, né? Ela está trabalhando, ela está recebendo e ela não quer pagar os impostos. Então, para essas pessoas, essa tecnologia dá uma atrapalhada, né? Porque a fiscalização vai ficar muito mais fácil. Marcela, para a gente finalizar com chave de ouro, qual conselho prático você daria hoje para quem quer pagar impostos, de forma correta, mas sem pagar mais do que devia? Olha, aí eu vou ter que puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Gente, tem que buscar um profissional para te orientar, né? Você precisa de informação, você precisa estudar. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Você tem que fazer um planejamento tributário, isso é muito importante. Pessoa física, você pode pensar, estou fazendo minha declaração de imposto de renda, é coisa simples, eu pego a pré-preenchida, vai dar tudo certo. Poxa, às vezes você não sabe que você pode... com reformas, atualizar o valor do seu bem. Isso, no futuro, vai permitir que você pague menos ganho de capital. Às vezes, você não sabe todas as despesas que são dedutíveis no seu imposto. Você não coloca e acaba pagando um pouco mais. Então, o planejamento tributário e o conhecimento das ferramentas que você tem em mão vai te dar o conhecimento das ferramentas que você tem em mão para você pagar menos tributo dentro da lei. Então, essa é a minha dica de hoje. Legal. Bom, Marcela, eu vou colocar aqui no nosso rodapé do programa os seus contatos. E para quem queira falar diretamente com você, tá aí teu Insta, teu WhatsApp. E vou pedir a gentileza que você deixe uma mensagem para os nossos seguidores que estão nos assistindo neste momento. Pode ser? Claro. Olha, muito obrigada a todos pela audiência. Esse programa é muito bacana. Então, o meu recado para vocês é, caso vocês precisem de uma orientação, eu estarei à disposição. Também, né, quem deixou dúvidas aí no programa, eu vou estar respondendo também. Independente do que seja, procurem informação, procurem um profissional habilitado para ajudar vocês no planejamento tributário, pessoa física ou jurídica, que eu tenho certeza
que o que vocês vão pagar não vai ser nada perto da economia que vocês vão ter. Exato, isso mesmo. Legal, Marcela. Bom, doutora Marcela, muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós. Foi uma conversa, como diria, extremamente esclarecedora e, sem dúvida, vai ajudar muita gente a enxergar o tema tributário com mais segurança e tranquilidade após as suas explicações. E quero agradecer também a você que nos segue aí nas redes sociais e constantemente está nos enviando os seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. E aproveita que você está por aí, deixa aquele like aí para a entrevista da doutora Marcela. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, porque informação de qualidade também é forma de proteção, não é verdade, Marcela? Com certeza. Então, tá bom. E a gente volta no próximo episódio, a semana que vem. Até lá, solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.